Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, como descrito no processo 1, pela morte de Wendy Lee Caulfield? Culpado. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, descrito no processo 2? Culpado. 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 É como se ele não tivesse um pingo de remorso pelo que fez. Sabe, ele matou tanta gente que nem ao menos se lembra quem eram, como eram. Eu simplesmente não consigo acreditar que alguém tenha matado toda essa gente e não se lembra deles. Nem os parentes enfurecidos de suas vítimas que foram convidados a se pronunciarem no tribunal no dia em que Ridgway foi sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional no dia 18 de dezembro de 2003. Você disse que as lembranças de todas as mulheres que matou foram apagadas. As nossas não foram. Você disse que elas não significavam nada para você, mas ela significava tudo para nós. Ela era uma mãe, ela era uma esposa, ela era uma irmã, e nós sentimos a falta dela. Gary Ridgway permaneceu sentado com um semblante inexpressivo. Familiares de suas vítimas o amaldiçoavam e o ridicularizavam. Ele é um animal. Eu desejo que ele tenha uma morte demorada, sofrida e cruel. Ele vai pro inferno, que é o lugar dele. Mas o seu semblante enrijecido começou a se despedaçar, quando o pai de uma de suas vítimas apareceu, para surpreendê-lo com uma dose de bondade humana. Sr. Ridgway, há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. Gary Lew Ridgway, também conhecido como assassino de Green River, é um dos serial killers mais prolíficos da história dos Estados Unidos. Ele foi condenado por 49 assassinatos, embora tenha confessado ter matado cerca de 71 mulheres, a maioria delas prostitutas ou mulheres vulneráveis. Ao longo das décadas de 1980 e 1990 em Washington, Estados Unidos, suas vítimas eram geralmente estranguladas e Ridgway muitas vezes retornava às cenas do crime para abusar sexualmente dos corpos. Ele foi preso em 2001 após amostras de DNA ligarem Ridgway aos assassinatos. Em 2003, ele se declarou culpado em um acordo para evitar a pena de morte, recebendo múltiplas sentenças de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Ridgway é conhecido por sua falta de remorso e a maneira fria com que conduziu seus crimes, que o tornou um dos casos mais perturbadores e macabros de assassinatos em série nos Estados Unidos. O homem que perdoou Gary Lew no tribunal foi Robert Huller, o pai de uma das vítimas de Ridgway. Durante a fase de condenação, em uma sessão em que os familiares das vítimas tiveram a oportunidade de confrontar Ridgway e expressar sua dor e ódio, Huller, de forma inesperada, ofereceu perdão a Ridgway. Ele disse: "Senhor Ridgway, há pessoas aqui que o odeiam, e eu não sou uma delas. Eu o perdoo por aquilo que você fez." Esse ato de perdão surpreendeu muitas pessoas no tribunal, dada a magnitude dos crimes de Ridgway. Surpreendeu inclusive o próprio Ridgway. Essa atitude de Huller foi capaz de até fazer o então frio psicopata chorar. Incrível, não é? Aí eu faço a pergunta: quem disse que perdoar faz se sentir bem? Há um falso ensinamento sobre o perdão que circula no meio cristão há anos, mas que não tem nenhum fundamento bíblico. É comum muitos dizerem que devemos perdoar aqueles que nos ofendem, para que possamos nos sentir bem, emocional e psicologicamente. Há quem diga que tem estudos que supostamente comprovam que perdoar cura até doenças, ou que a falta de perdão traz doenças. Mas a verdade é que ninguém se sente bem quando perdoa. Essa é a realidade. Pelo contrário, o sentimento que impera é o desejo de vingança e retaliação, ainda que a parte ofendida não coloque em prática a sua vingança.
Contudo, na Bíblia não há nada que sustente essas declarações dos supostos benefícios do perdão. Então isso nos leva a outra pergunta. Qual o verdadeiro motivo do perdão na Bíblia? Ouçam-me, tudo o que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mas, quando estiverem orando, primeiro perdoem aqueles por quem foram ofendidos, para que seu Pai que está nos céus também perdoe os seus pecados. Mas, se não perdoarem os outros, o seu Pai que está nos céus também não perdoará os seus pecados. Jesus fala sobre o poder da fé e a importância do perdão. No versículo 24, Jesus afirma que tudo o que pedimos em oração, acreditando que já recebemos, nos será concedido. Ele enfatiza a fé como a chave para alcançar o que é pedido. Isso mostra o poder da confiança em Deus, de acreditar antes mesmo de ver a resposta. No versículo 25, Jesus traz um ponto importante sobre o perdão. Quando oramos, devemos perdoar qualquer pessoa que nos tenha ofendido, para que Deus também nos perdoe. Isso reflete a conexão entre a nossa atitude de perdão e o perdão divino. Já no versículo 26, nos informa que, se não perdoarmos, Deus também não nos perdoará. Simples assim. Isso coloca o perdão como uma condição essencial para receber o perdão de Deus e, por extensão, uma resposta positiva às nossas orações. Esses versículos conectam a fé verdadeira à ação de perdoar, ensinando que a confiança em Deus e o perdão são fundamentais para a vida espiritual e a comunhão com Deus. Então, o único motivo bíblico de liberar perdão é meramente para agradar a Deus. Isso mesmo. É só esse o motivo. Não devemos perdoar nossos ofensores e inimigos para nos sentirmos bem. Devemos perdoar porque Jesus mandou perdoar. Devemos perdoar para que Deus perdoe os nossos pecados. Simples assim. O perdão deve ser baseado na palavra de Jesus e não nos nossos sentimentos, pois com base nas tuas emoções, você nunca será capaz de perdoar alguém de acordo com a Bíblia. Se você não perdoa os teus ofensores, Deus também não vai perdoar os teus pecados. Deus nem sequer vai atender tuas orações, como ensina o próprio Senhor Jesus. Portanto, o perdão está ligado à fé genuína, à resposta das orações e à salvação eterna. Em outras palavras, só o cristão verdadeiro é capaz de perdoar, ter suas orações respondidas e ser verdadeiramente salvo. Esse é o fundamento bíblico do perdão. Então, perdoe, para que você possa ser perdoado. Mais uma pergunta. Tem limites para o perdão? Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar um irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não 7 vezes, respondeu Jesus, mas até 70 vezes 7. Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar o seu irmão quando ele pecar contra ele, sugerindo o número 7. Jesus responde que não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, indicando que o perdão deve ser ilimitado, uma vez que o número 7 é um número de perfeição. Essa passagem enfatiza que o perdão não deve ter limites. Jesus ensina que a misericórdia e a paciência devem ser contínuas, pois o reino de Deus é baseado no amor, no perdão e na compaixão. A resposta de Jesus mostra a natureza infinita do perdão de Deus, pois todos os dias Ele nos perdoa. Todos os dias Deus exerce o seu perdão sobre nós. O próprio Jesus conseguiu o perdão eterno de Deus para nós, seus seguidores pecadores. E Jesus exige que também perdoemos as pessoas que nos ofendem ou que nos prejudicam, quantas vezes for necessário. Não há negociação na questão do perdão, pois toda hora pecamos contra Deus. E mesmo assim, Deus está sempre pronto para nos receber e perdoar. Outro ponto importante é que Jesus não só nos ensina a perdoar,
mas ele mesmo deu o exemplo de perdão na prática. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Os soldados tiraram sorte sobre a roupa dele, jogando dados para cada peça. A multidão olhava, e os líderes riam e caçoavam dele. Ele foi tão bom salvando os outros, diziam: vamos ver se ele se salva a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Eles diziam: se você é de fato o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Na cruz, por cima dele estava escrito: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos ao lado zombava: então você é o Cristo, não é? Prove isso, salve-se a si mesmo, e a nós também. Nesse texto, Jesus está sendo crucificado. E esses versículos narram alguns dos momentos mais significativos de sua morte. No versículo 34, Jesus, mesmo sofrendo, pede ao Pai que perdoe aqueles que o estavam crucificando, dizendo: eles não sabem o que fazem. Isso demonstra a profundidade do amor e compaixão de Jesus, mesmo em meio à dor, cumprindo o propósito de redenção e mostrando que ele oferece perdão a todos, até aos seus inimigos. Nos versículos 35 ao 37, as pessoas ao redor de Jesus, incluindo os líderes religiosos, zombavam dele, desafiando-o a salvar a si mesmo, já que ele se proclamava o Messias. Os soldados romanos também zombam dele, oferecendo vinagre, que era uma maneira de intensificar a humilhação. Eles o provocavam dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Isso revela a perversidade, incredulidade e dureza de coração dos que estavam presentes, apesar das profecias e milagres que Jesus realizou, além do bem que Jesus fez a eles. No versículo 38, uma placa sobre a cruz dizia: este é o rei dos judeus. Essa inscrição, feita para zombar, ironicamente revela a verdade sobre quem é Jesus realmente, embora muitos ali não o reconhecessem. No versículo 39, um dos criminosos crucificados ao lado de Jesus também o insultava, repetindo o escárnio: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Isso lembra também o diabo no deserto, desafiando a filiação de Cristo, dizendo: se tu és o Filho de Deus. Note a semelhança, parece que o diabo estava escondido ali, enrustido, através daquelas pessoas que deram a boca para ele. Mas voltando aqui, isso mostra como até em um momento de desespero e dor, alguns ainda escolhem ser maldosos, egoístas e incrédulos. Em resumo, esse trecho ilustra tanto a misericórdia de Jesus, quanto a cegueira espiritual e perversidade dos que estavam ao seu redor. Ele permanece firme em seu propósito, mesmo diante do ódio e da zombaria, perdoando seus agressores. Aí você pode dizer: mas era Jesus, Jesus era Jesus, tornando o perdão uma coisa divina, que só Deus é capaz de fazer, só Jesus é capaz de fazer. Mas aí que você se engana. Houve um outro personagem nas escrituras, que não era Deus, mas era um mero homem, mas seguidor de Jesus, que também foi capaz de perdoar os seus agressores. Enquanto as pedras eram atiradas sobre Estevão, ele orava: Senhor Jesus, receba meu espírito. Depois caiu de joelhos e gritou: Senhor, não condene essa gente por causa deste pecado. E com isso, morreu. Esse texto descreve os últimos momentos do martírio de Estevão, o primeiro mártir cristão. Enquanto ele estava sendo apedrejado, ele invocou Jesus. Esses versículos mostram a entrega total de Estevão a Cristo, mesmo em seus últimos momentos de vida. Assim como seu espírito de perdão em meio à violência brutal ecoam as palavras de Jesus na cruz, quando ele pediu perdão para os que o crucificavam. Portanto, todo e qualquer cristão verdadeiro é capaz de perdoar, pois um dos fundamentos do cristianismo bíblico é o perdão. Sem perdão, não tem como você dizer que é cristão. Mas eu vou dizer uma realidade aqui: quem apanha, não esquece. É lógico que perdoar não é fácil, pois se fosse fácil, Jesus não mandaria fazermos.
porque seria natural perdoar. E o que torna o perdão impossível de ser praticado é se o perdão for baseado nas emoções. Aí que está o segredo, aí que está a compreensão correta da doutrina do perdão bíblico. Pois jamais esquecemos o mal que alguém nos fez. Afinal de contas, perdoar não é ter amnésia, esquecer a ofensa. Por isso, o perdão bíblico não é um sentimento, e sim uma atitude, assim como o próprio amor. O amor bíblico não é um sentimento como alguns ensinam, e sim atitudes que estão de acordo com a vontade de Deus. O perdão entra nessa categoria. Amados, nunca se vinguem. Deixe a ira com Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Pelo contrário, se teu inimigo estiver com fome, dê-lhe algo para comer. Se ele estiver com sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe que o mal prevaleça, mas triunfe sobre o mal, praticando o bem. No versículo 19, Paulo ensina o cristão a não buscar vingança por conta própria. A justiça deve ser deixada nas mãos de Deus, que é o único com o direito e a capacidade de julgar retamente e retribuir corretamente. No versículo 20, ao invés de retribuir o mal com o mal, o cristão deve fazer o bem aos seus inimigos. Deus pode usar, inclusive, esse comportamento de perdão para provocar arrependimento no agressor, causando uma espécie de constrangimento moral. No versículo 21, Paulo conclui reforçando a ideia que o mal nunca deve ser combatido com vingança ou ódio, mas com atos de bondade para não ser consumido por ele. A essência desses versículos é que os cristãos devem confiar na justiça divina e, em vez de retribuir o mal, e agir de forma oposta, demonstrando perdão, bondade e misericórdia. E eu concluo esse vídeo dizendo o seguinte: é em momentos de afronta e agressão que sofremos, é que devemos mostrar que somos cristãos verdadeiros e maduros, perdoando aqueles que nos machucam. Perdoar é um ato de obediência a Deus, em primeiro lugar. Portanto, libere o perdão já. Perdoe para ser perdoado. Perdoe porque Jesus mandou você perdoar. Perdoe para simplesmente agradar a Deus. Perdoe para você não ir para o inferno. Perdoe porque você é cristão. Deus abençoe.